O metabolismo é uma área importante da bioquímica na qual as biomoléculas são as participantes das inúmeras reações presentes nas diversas vias metabólicas. Existe uma grande dificuldade de estudantes lembrarem a estrutura das biomoléculas principais do metabolismo, tanto pela complexidade das mesmas quanto pelo número de estruturas envolvidas. O objetivo dessa apresentação é mostrar uma nova representação da estrutura das biomoléculas, que facilita lembrar as mesmas. Vamos começar com biomoléculas simples, como no caso do metabolismo do etanol, necessário após ingestão de um uísque, por exemplo. Utilizando-se a clássica projeção de Fischer, pode-se comparar a estrutura do etanol com a molécula do gás etano, que está em estado mais reduzido, ou seja, com mais hidrogênios. Esta é uma forma de representar as biomoléculas quimicamente através dos símbolos dos átomos e suas respectivas ligações. Observa-se que o etanol é uma molécula muito simples, composta por 2 carbonos, possuindo o grupamento álcool, que consiste em uma hidroxila ligada ao carbono. No metabolismo, ocorre oxidação do etanol através da enzima álcool desidrogenase, formando acetaldeído, com a redução da coenzima NAD+ para NADH. O acetaldeído tem uma carbonila C-O, chamada de grupamento aldeídico por estar na extremidade da cadeia de carbono. Se estivesse no meio da cadeia, a carbonila seria um grupamento cetona. O acetaldeído sofre uma nova oxidação catalisada pela enzima acetaldeído desidrogenase, formando ácido acético, que é a molécula que compõe o vinagre, e além disso uma nova redução de coenzima NAD+ para NADH. O ácido acético tem um grupamento carboxila, que em solução normalmente sofre desprotonação, ficando com carga negativa. Finalmente ocorre condensação do ácido acético com coenzima A, formando acetil-CoA, que pode ser considerada uma forma ativada do acetato, podendo então ir para diferentes rotas metabólicas. Mas via de regra, a vida não é tão simples assim. Vamos, por exemplo, pegar uma biomolécula das mais importantes no metabolismo, ainda relativamente simples. A molécula de glicose, que é um açúcar ou carboidrato. Observa-se sua estrutura em projeção de Fischer, como uma sequência de carbonos ligados a grupamentos álcool e um grupamento carbonila na extremidade, ou seja, grupamento aldeído. A glicose é uma isose, açúcar com 6 carbonos, e também pode-se dizer que é uma aldose, pois a carbonila está na extremidade. Temos aqui a forma aberta da glicose. Os carbonos são convencionalmente numerados carbono 1 a 6, sendo considerado o carbono 1, o carbono da extremidade mais perto da carbonila, ou seja, o próprio carbono 1. A glicose sofre ciclização em solução, em um equilíbrio com a forma aberta, que é apenas 0,25%, contra 99,75% na forma fechada, que não abordaremos nessa oportunidade. Vamos considerar a forma aberta para essa discussão. Um isômero muito importante da glicose no metabolismo é a galactose. Como pode-se ver, a estrutura é muito parecida, sendo que no carbono 4, a hidroxila está na posição esquerda, ao invés de direita. Nota-se que o carbono é assimétrico, ou quiral, o que significa que as ligações covalentes do carbono são, todas as 4, diferentes entre si. Observa-se que a glicose, ou galactose, tem 4 carbonos assimétricos, podendo formar um total de 16 diferentes compostos de acordo com a posição das hidroxilas. Voltando-se à glicose, ela pode ser metabolizada em uma via muito importante, a via glicolítica, que tem 10 reações. Na primeira delas a glicose é fosforilada, às custas de ATP, a glicose 6-fosfato. Após essa etapa ocorre isomerização, a frutose 6-fosfato e nova fosforilação, a frutose 1,6-bifosfato, também às custas de ATP. Após essa etapa ocorre cisão da molécula em compostos de 3 carbonos, com várias etapas que não vamos descrever aqui detalhadamente. Mesmo com moléculas ainda pequenas, 6 e depois 3 carbonos, temos uma série de detalhes, que são difíceis de lembrar. A própria quantidade de átomos visualizados soma perto de 220.
Dada a importância do fosfato na via, observa-se na representação da via glicolítica que o grupamento pode ser mostrado colorido, facilitando ver o que está ocorrendo. Outra forma interessante de mostrar é colocar um círculo colorido com a letra P, simbolizando o grupamento fosfato, PO32-. Essa notação é muitas vezes utilizada para melhor visualizar a via glicolítica. Se essa substituição simplifica a visualização dessa via, por que não estender tal procedimento a outros grupos químicos presentes? Para tal, podemos considerar as hidroxilas, carbonilas e carboxilas. Por exemplo, o grupamento hidroxila pode ser representado por um triângulo. Nesse caso, podemos também considerar as hidroxilas com substituição do hidrogênio, que ocorrem para os grupamentos fosfato. As carbonilas correspondem a grupos aldeído ou cetona e podem ser representadas por quadrados. As carboxilas, por outro lado, podem ser representadas por círculos. Os carbonos restantes, que basicamente integram os esqueletos das biomoléculas, assim como os hidrogênios ligados aos mesmos, podem ser omitidos sem nenhum prejuízo na representação final das biomoléculas, sabendo-se que os carbonos possuem um total de 4 ligações covalentes. Podemos ainda colocar as ligações de carbono não assimétrico inclinadas, mantendo-se as outras ligações horizontais. No final, temos uma representação muito diferente da original, o que pode representar inúmeras vantagens, como uma maior possibilidade das estruturas das biomoléculas participantes da via metabólica serem lembradas, assim como se dispor de uma forma mais compacta e gráfica desses componentes.